No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Versículo 17 em diante. Então lhe disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Senhor, diante da tua palavra, nós nos colocamos abertos e prontos para receber do Senhor o ensinamento que vem através do teu servo. Que teu Santo Espírito fale os nossos corações através do teu servo que vai transmitir a palavra, Senhor. Queremos receber do Senhor toda a edificação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós queremos no sermão desta noite trazer à memória fatos do passado que nos incentivam a considerar a obra grandiosa e gloriosa que nos foi confiada por Deus como um grande legado. A obra que vamos considerar significa o agir de Deus na vida do seu povo, desde os tempos antigos até os dias de hoje. Quando interagimos como servo dele, empenhados na concretização de um plano que está no coração de Deus. O coração do grande arquiteto, o grande criador de todas as coisas. Neemias, cujo nome significa Deus consola, era um servo judeu que estava naqueles dias a serviço do rei persa, o rei Artaxerxes.
Neemias era copeiro do rei. Essa posição era de grande confiança e honra, uma profissão desejável por muitos. Por quê? Porque era uma posição que colocava a pessoa diante do rei. E este, quando estava já com o coração alegre por causa da bebida, costumava conceder favores. Então era o momento para a pessoa apresentar ao rei algum pedido. E o rei normalmente concedia. Neemias, entretanto, mesmo tendo esta posição, não tinha nenhum intento que fosse para algum privilégio para si mesmo. No momento em que o rei lhe concedeu a oportunidade para pedir algo, Neemias pediu em favor do seu povo, pediu em favor da obra de Deus. Isso mostra que, de fato, Neemias tinha um coração voltado para a obra de Deus. Um homem de oração que dava a Deus todo o crédito pelo trabalho que realizava. Um homem que, de fato, pensava nos seus, pensava no seu povo, pensava na obra de Deus. E foi pensando assim que ele pediu ao rei que lhe concedesse a oportunidade de voltar para o seu povo e reedificar os muros de Jerusalém. Era já passado 100 anos depois que os judeus regressaram do cativeiro e quase nada havia sido feito em Jerusalém a não ser a reconstrução do templo. Era um período de estagnação, um período de grande aflição, porque os inimigos ao redor não permitiam que o povo de Deus prosperasse, e foi nesse contexto que Deus levantou Neemias para agir como homem valente e decidido. O aspecto fundamental do livro de Neemias é a disposição, a consciência e a perseverança do seu autor com referência ao que Deus lhe havia colocado no coração e na mente. A reconstrução dos muros de Jerusalém foi a aplicação de sua intimidade com Deus e de todo o processo que ele vivenciou até o dia em que o Senhor lhe conferiu ver concretizado o seu sonho. Mas Neemias enfrentou dificuldades. Neemias enfrentou a fúria e a inveja dos povos estranhos, como Sambalá, Tobias, Gesem, homens que procuravam interromper a obra e frustrar os planos de Neemias, inventando mentiras, propondo alianças estranhas, desanimando o povo com intimidações e seduções. Mas Neemias não cedeu aos acordos. Neemias rechaçou as manobras do inimigo, a perseguição do inimigo, numa atitude de fé e lealdade ao seu Deus. E ao final, ele pôde adornar a casa de Deus com a restauração dos serviços de culto, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés que fizesse. Neemias, então, era um homem que tinha um objetivo:
um homem que não se frustrava, não se sentia desanimado, mesmo sendo perseguido. Ele tinha o coração na obra. Não faltaram motivos para que Neemias viesse a fracassar ou desanimar com o ministério que Deus lhe havia confiado. No entanto, mesmo diante dos obstáculos, Neemias foi capaz e muito perseverante em seu objetivo, buscando forças no Senhor para começar e terminar a tarefa de reconstrução da cidade. Meus irmãos, o agir de Deus na vida de Neemias e de todo o povo que com ele se irmanava na restauração de Jerusalém é uma prova do agir de Deus na igreja dos nossos dias, visando a perpetuação do seu reino aqui na terra. É Deus quem nos encoraja, é Deus que nos dá determinação, é Deus quem nos dá comprometimento, é Deus quem nos dá motivação, é Deus quem nos dá amor à sua obra. É Deus quem age na vida da igreja. Assim como ele agiu nos dias de Neemias, ele age também nos dias de hoje. Assim como ele levantou Neemias, ele levanta homens nos dias de hoje. Assim como Neemias se dispôs para servir a Deus na sua obra, nós também, como servos de Deus, devemos nos dispor para servir a Deus na sua obra. Nós podemos dizer que muitos são os que estão servindo, mas sem uma visão da grandiosidade do que está fazendo. Alguns estão servindo, mas só por hábito, sem visão da grandiosidade da obra magnífica do nosso Deus. Para esses que trabalham assim, a obra não passa de uma atividade qualquer entre tantas outras que eles fazem diariamente. E eu digo, se temos apenas uma visão míope, uma visão curta sobre a extensão e grandiosidade da obra de Deus, certamente nossa disposição para o trabalho no reino será deficiente, faltosa e indiferente. Nós precisamos considerar que servimos a um Deus grande, um Deus que tem projetos, um Deus que tem um grande e sublime projeto, e um projeto que está acima de todo e qualquer outro projeto. Um Deus que tem um grande projeto para a salvação do homem. Esse projeto de Deus é acima de qualquer outro. E para a realização desse projeto, Deus conclama os seus filhos. Para a realização desse projeto, Deus conclama a igreja. Nós temos a grande responsabilidade de testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo para a salvação do pecador. Nós temos a grande responsabilidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Esse
projeto de Deus é tão grande que Ele investiu nesse projeto usando o seu próprio filho, doando o seu próprio filho. Nesse projeto de Deus incluía a morte do seu filho na cruz para a salvação daqueles que creem. É um projeto grandioso, um projeto que nos foi entregue para ser realizado. Portanto, não devemos ser negligentes. Assim como Neemias, devemos entender que a obra de Deus precisa ser realizada. Não podemos cruzar os braços, não podemos ficar acomodados. Devemos nos dar a esta obra, sem desanimar, sem dar ouvidos aos inimigos. Nesta obra, devemos dizer como Neemias: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Essa é uma grande demonstração de amor da parte de Neemias, demonstração pela obra de Deus. Nós também devemos demonstrar amor pela obra de Deus. Devemos nos espelhar na vida de Neemias e meditar acerca do caráter, do amor e da determinação de Neemias para com a obra de Deus. E assim nós queremos considerar 3 coisas. Primeiro, que Neemias era um homem compromissado com Deus e a sua obra aqui na terra. Sendo assim, nós podemos dizer que o obreiro aprovado é aquele que tem o coração na obra. O obreiro aprovado é aquele que tem o coração na obra. Neemias recebe a notícia de que os que restaram do cativeiro estavam em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém destruído, as portas do templo queimadas a fogo, e este fato causou grande tristeza ao coração de Neemias, e foi isso que o levou a buscar a vontade de Deus por meio de oração e jejum. E depois de buscar o Senhor, Neemias decidiu voluntariamente, com a autorização do rei Artaxerxes, ele resolveu assumir o compromisso de reconstruir a cidade. Ele disse no versículo 5: peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Isso demonstra disposição para o serviço, amor para com a obra de Deus, disposição para trabalhar. É muito importante perceber que nos capítulos que se seguem, a disposição e a dedicação de Neemias era tão grande, que chegou o momento quando ele, por causa dos inimigos, ele trabalhava na construção com uma mão e segurava a arma com a outra mão, porque ele não queria parar a obra, nem mesmo para se colocar como sentinela esperando o inimigo. Com uma mão ele trabalhava na construção, com a outra mão ele segurava as armas para enfrentar o inimigo caso ele viesse. Isso significa compromisso
pela obra de Deus, motivação pela obra de Deus. E a igreja do Senhor dos dias de hoje necessita de homens como Neemias, homens que assumam um compromisso de chamar para si a responsabilidade pelo serviço que tem que ser realizado. Pessoas que não esperem pelos outros, mas que tomem a dianteira pela consciência de que servem a Deus e não a homens. É através de homens com essa disposição que o Senhor faz brilhar a sua luz diante do mundo. O Senhor chama obreiros, o Senhor chama trabalhadores, o Senhor diz: a seara é grande, onde é que estão os trabalhadores? A igreja de hoje precisa de homens como Neemias, homens e mulheres que assumam o compromisso, chamando para si a responsabilidade pelo serviço. Homens compromissados com a obra de Deus. Obreiro aprovado que tem obreiro aprovado que tem o coração na obra de Deus. Mas também, segundo o exemplo de Neemias, nós podemos perceber em Neemias um homem de coragem, um homem de fé, um homem que enfrentava as adversidades com coragem e perseverança. Sendo assim, nós podemos dizer que o obreiro aprovado é aquele que enfrenta os desafios com fé e coragem. Enfrenta os desafios com fé e coragem. Ele não recua, ele não desanima, ele enfrenta os desafios, confiando em Deus, olhando para o alto, esperando por Deus. Neemias recebe a carta do rei, autorizando-o a conhecer em loco a situação de calamidade do seu povo. No versículo 7, diz que ele recebeu essa carta. Logo à frente, diz que Neemias, chegando lá, ficou 3 dias tomando ciência de todas as coisas, permaneceu ali na cidade 3 dias e percebeu, depois de andar pelas ruas de Jerusalém, que era verdade tudo o que ele havia ouvido falar. A cidade realmente estava assolada, a cidade estava em miséria, restava-lhe apenas enfrentar o desafio de revitalizar a cidade de Jerusalém. Ele diz no versículo 12: o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Tinha no seu coração esse projeto de reconstrução. Sem dúvida, ele estava esperando somente em Deus. Depois de fazer a inspeção dos danos que estavam sendo causados ali pelos samaritanos, pelos os demais vizinhos ali, ele conclama os seus patrícios para trabalhar. Ele diz no versículo 17 e 18: levantemo-nos e edifiquemos. E essa sua palavra de coragem fez com que todos se colocassem à disposição para o trabalho. No entanto, não sabiam eles que a oposição seria muito grande a partir daquele momento. Não faltaram críticas e zombarias à atitude dos servos de Deus. Eles diziam: que fazeis? No capítulo 3, eles fazem muitas investidas, mas nós percebemos que Neemias não se intimidou nos momentos de adversidade, enquanto ouvia as ameaças. No capítulo 4, versículo 2, os inimigos diziam: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão?
darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Que fazem esses fracos judeus? E enquanto ouvia essas ameaças, no versículo 4, Neemias ora e diz: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Neemias, ao invés de se sentir desanimado, ele buscava a Deus e envidava esforços para que o seu projeto fosse realizado. Ele rompia com medo, com grande coragem, ainda que o inimigo o ameaçasse frustrar os seus planos. Ele dizia aos filhos de Israel, no versículo 14: não os temais. Versículo 14, capítulo 4: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Neemias enfrentava as adversidades com fé e coragem. Coragem frente às críticas, às afrontas, aos insultos. Ele enfrentava com fé e coragem. Meus irmãos, também nos nossos dias, precisamos nos valer dessa prerrogativa para vencer os desafios que se nos apresentam, com fé e coragem. Quando nós nos dispomos a trabalhar, muitas são as ameaças do inimigo. Quando nós nos dispomos a trabalhar, o inimigo também vem procurar nos desencorajar. Quando nós nos dispomos a trabalhar, o inimigo nos diz aos ouvidos: que fazem esses fracos? Que fazem esses fracos? Nós temos lutas, nós temos adversidades, nós temos perseguição, nós temos zombaria por parte do inimigo da igreja, mas precisamos enfrentar todas as situações com fé e coragem. A obra de Deus nos dias de hoje necessita de pessoas corajosas, decididas e de muita fé e confiança em Deus. Nós precisamos nos lembrar desta palavra de Neemias, quando disse ao povo: lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. O Senhor é quem nos dá vitórias. O Senhor é quem nos dá as condições. O Senhor é quem nos abençoa nos nossos projetos. Devemos enfrentar as adversidades com fé e coragem. Fé no nosso Deus, coragem para enfrentar o inimigo. Por último, Neemias é um homem disposto a consolidar o projeto. Ele não queria parar na metade, ele queria consolidar o projeto. E nós podemos dizer que o obreiro aprovado é aquele que termina a boa obra que começou. É aquele que não desiste em troca de favorecimentos. Sambalá ofereceu a Neemias coisas que poderiam fazer com que Neemias deixasse de lado a obra. Ele ofereceu vantagens a Neemias.
Mas Neemias não foi atrás de favores, não foi atrás de vantagens. Ele tinha uma obra a realizar e ele queria consolidar o seu projeto. O desafio traz sempre a necessidade de sonhar ou acreditar que há uma saída diante das dificuldades. Quando Neemias soube que os muros de Jerusalém estavam fendidos e as portas queimadas, acreditou que a história do seu povo poderia ser mudada com a sua participação. Foi por isso que ele decidiu reedificar tudo. Reconstruir era o grande desafio de Neemias. Apesar dos que se opunham, nada impediu o avanço e a conclusão da obra de Deus. O capítulo 6 diz que os inimigos conspiraram e intimidaram o povo de Deus e até usaram de suborno para atemorizar Neemias. Mas ele era um líder determinado e estava convicto da sua missão. E é assim que precisamos ser. Porque estamos fazendo uma grande obra, não podemos recuar, não podemos desanimar. Neemias começou e terminou o projeto de revitalização da cidade. Tudo começou em apenas 52 dias. Todos os inimigos temeram e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que a obra era de Deus e não de Neemias. É muito importante começar e terminar o projeto que Deus nos confiou. Não podemos deixar nossos sonhos morrerem. Não podemos desistir. Concluir o projeto ou o plano que começamos a fazer é fator determinante na grande jornada da igreja. Por isso, siga em frente e seja um Neemias nas mãos de Deus. Seja um obreiro comprometido com o reino, um obreiro que rompa com medo em meio às dificuldades, um obreiro que persevere na vontade de Deus. Meus irmãos, quando nós acreditamos que um projeto é plano de Deus, agimos com firmeza e consolidamos o projeto. Corremos atrás de tudo o que é necessário, provemos os meios e firmamos os nossos planos confiados em Deus. E ele se consolida. Pessoas houveram na jornada da Igreja Presbiteriana do Brasil que, assim como Neemias, se dispuseram a lutar com toda a garra, coragem, ousadia, ardor, fé, para escrever a história que agora é contada por nós. Homens que, olhando para o futuro, arregaçaram as mangas, colocaram o coração na obra e lançaram a pedra fundamental desse grande edifício espiritual que é habitado por vós. Homens que sonharam com uma igreja plantada aqui em nosso solo e, confiando em Deus, perseveraram mesmo em meio à falta de condições. E hoje, graças a esses homens de fé, o nosso bom Deus que os sustentou, podemos ver a obra do Senhor consolidada entre nós. Que alegria! Devemos ser assim, como esses homens. Sonhar com um projeto que venha a fazer crescer o reino de Deus. Devemos colocar as mãos na obra, trabalhar com todo ardor na obra do Senhor, para que o reino de Deus possa crescer. A obra do Senhor é uma obra que pode ser consolidada, desde que nós coloquemos
o nosso coração em Deus e na obra. Para concluir, irmãos, gostaria de dizer que há muito para se reconstruir nos nossos dias. O mundo está com os seus muros fendidos, as suas portas destruídas. A humanidade está em calamidade espiritual, moral e material. Deus está chamando homens e mulheres destemidos e determinados para refazer lares, para revitalizar vidas que estão caídas no lamaçal do pecado. A igreja tem esse compromisso. Nós temos esse compromisso. O trabalho é árduo, mas a consolidação vem dos braços daquele que é poderoso para completar a boa obra que começou. Trabalhemos com fé, coragem e determinação para que o reino de Deus cresça. Aprendamos com Neemias, que em momento algum retrocedeu. Lembremos do que nos disse Jesus em Lucas 9:62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Devemos botar a mão no arado, olhar para frente e consolidar a obra. Mediante essas considerações, meus irmãos, desejo que Deus nos abençoe ricamente e nos fortaleça e que perpetue em nós a sua obra, que Ele possa nos usar, que nós nos coloquemos à disposição para a obra do Senhor, que nenhum de nós fique acomodado em nossos bancos, mas que todos nós venhamos a colocar a mão na obra, venhamos a reconstruir, venhamos a consolidar, venhamos nos colocar nas mãos de Deus. E a Ele seja a glória e a honra para todos sempre. Amém. Amém. Vamos estar, meus irmãos, cantando o hino 315. E depois do cântico deste hino, nós queremos fazer uma oração de despertamento. Uma oração pedindo a Deus que nos desperte para a sua obra. Irmãos, realizar a obra de Deus não é simplesmente estar aqui todos os domingos para cultuar. É mais que isso. É nos colocar diante do mundo como verdadeiras testemunhas. É necessário testemunhar em nome de Jesus. Testemunhar com nossas vidas. Testemunhar com a mensagem do Evangelho. Testemunhar no nosso trabalho, na escola, na nossa vizinhança. Não podemos nos calar. A palavra diz: se esses se calarem, as pedras clamarão. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos nos colocar na obra do Senhor como servos de valor, sabendo que a recompensa vem do alto, vem do nosso Deus. Trabalhemos com grande ardor, com grande temor